tudo bem com vocês? O Pensando Especial do mês de abril está chegando e assim como nos meses anteriores, nós iremos trazer para vocês aqui fatos importantes que aconteceram no decorrer do mês de abril, isso durante a história. Então você vai ver que nós vamos por vários anos aí, isso é bem interessante, bem importante, e o Pensando cumpre o seu papel quando se fala referente ao especial do mês. Também trouxemos aqui os aniversariantes do mês e ainda a campanha de cor, referente à cor de saúde do mês de abril. E são duas campanhas que tem no mês de abril. E eu espero que vocês gostem. Já te convido a se inscrever no canal e ao final, se gostar, deixar o seu joinha, ok? Vamos lá então? No dia 1º de abril de 1778, Oliver Pollock cria o símbolo do dólar, o cifrão. Também no dia 1º de abril, só que de 1888, a princesa Isabel participa do ato de libertação coletiva dos escravos de Petrópolis. Também no dia 1º de abril, só que de 1964, um golpe militar derruba João Goulart da presidência. No dia 2 de abril de 1872, morre Samuel Morse, norte-americano, inventor do código que leva o seu nome. Também, no dia 2 de abril, só que de 1954, Walt Disney anuncia a criação da Disneylândia, que seria construída na Califórnia, nos Estados Unidos. No dia 4 de abril de 1968, Martin Luther King, líder pacifista do movimento negro nos Estados Unidos, é assassinado em Memphis. King realizou em 1963, com 200.000 pessoas, a marcha para Washington, onde proferiu seu discurso I Have a Dream. Ele também ganhou, em 1964, com apenas 35 anos, o Prêmio Nobel da Paz. Também no dia 4 de abril, só que de 1948, morre o escritor Monteiro Lobato. No dia 5 de abril de 1923, Lord Carnarvon, arqueólogo que descobriu a tumba do faraó egípcio Tutancâmon, morre de uma doença até então desconhecida, chamada apenas de a maldição de Tutancâmon. Também, no dia 5 de abril, só que de 1993, Kurt Cobain se suicida dentro de sua própria casa. No dia 6 de abril de 1896, começa em Atenas, na Grécia, a primeira Olimpíada moderna. Também, no dia 6 de abril, só que de 1917, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha. Ainda, em 6 de abril, só que de 1984, em São Paulo, 1,3 milhões de pessoas participam da passeata Diretas Já, exigindo as eleições diretas para a presidência do país. No dia 7 de abril de 1947, morre Henry Ford, magnata da indústria automobilística norte-americana. No dia 8 de abril de 1973, morre Pablo Ruiz Picasso, pintor espanhol, aos 91 anos. Picasso foi um dos maiores pintores do século. Criador do cubismo, o trabalho do artista não é uma cópia do mundo real, mas uma criação autônoma e nova. No dia 9 de abril de 1969, o avião supersônico britânico Concorde 002, batizado de GBSST, realiza o seu voo de testes. O avião é o mais rápido do mundo, superando a velocidade do som. Ainda no dia 9 de abril, só que de 1992, após testes de impressão digital, as autoridades alemãs e israelitas afirmam estar certos que o nazista Joseph Mengele morreu no Brasil em 1979. No dia 10 de abril de 1912, o Titanic, o navio mais seguro que já houvera sido construído, sai de Southampton, na Inglaterra, para sua primeira e trágica viagem. Também, no dia 10 de abril, só que de 1954, morre Auguste Lumière, francês, inventor do cinematógrafo. Também, no dia 10 de abril, só que de 1970, Paul McCartney anuncia o fim dos Beatles.
No dia 11 de abril de 1990, o Congresso Brasileiro aprova o Plano Collor. Ainda em 12 de abril, só que de 1945, morre Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos por 4 vezes. Também no dia 12 de abril, só que de 1989, morre Sugar Ray Robinson, boxeador dos Estados Unidos. No dia 13 de abril de 1743, nasce Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos. Também no dia 13 de abril, só que de 1998, nasce na Escócia a ovelha Bonnie, a primeira cria de Dolly, a ovelha clonada. Em 14 de abril de 1895, na primeira partida de futebol disputada no Brasil, o São Paulo Railway vence a Companhia de Gás por 4-2. Os dois times eram formados por ingleses que viviam em São Paulo. Charles Miller, o introdutor do futebol no Brasil, jogou pelo São Paulo Railway. Ainda em 14 de abril, só que de 1992, o trem de alta velocidade faz uma viagem experimental entre Madrid e Sevilha, sendo o mais rápido e moderno dos trens que circulam na Espanha. Em 15 de abril de 1912, o Titanic, o maior e mais luxuoso transatlântico do mundo, com 10 andares, naufraga, após se chocar com um iceberg perto de Terra Nova. Morrem 1.513 pessoas e apenas 705 sobrevivem por problemas com barcos reservas. Em 15 de abril de 1452, nasce Leonardo da Vinci, artista e engenheiro renascentista italiano. Também em 15 de abril, só que de 1865, morre Abraham Lincoln, presidente norte-americano. E em 15 de abril, só que de 1980, morre Jean-Paul Sartre, escritor e filósofo francês. Em 16 de abril de 1866, a Tríplice Aliança, Argentina, Brasil e Uruguai, declaram guerra contra o Paraguai. A batalha durou até 1870 e custou a este país 500.000 mortes e a ruína econômica. Também, no dia 16 de abril, só que de 1889, nasce o cineasta britânico Charles Chaplin. No dia 17 de abril de 1790, morreu Benjamin Franklin, diplomata e inventor norte-americano, nascido na Filadélfia, Estados Unidos. Franklin foi quem descobriu a bioeletricidade e inventou os para-raios, usados até hoje após uma experiência com uma pipa em uma tempestade. No dia 18 de abril de 1955, morre Albert Einstein, físico alemão nacionalizado norte-americano, autor da teoria da relatividade e vencedor do Prêmio Nobel de Física de 1921. No dia 19 de abril de 1882, morre Charles Darwin, naturalista britânico. No dia 19 de abril de 1883, nasce Getúlio Vargas, político brasileiro. Ainda em 19 de abril, só que de 1941, nasce o rei Roberto Carlos, cantor e compositor brasileiro. Em 20 de abril de 1889, nasce Adolf Hitler, nazista alemão que, com sua política expansionista, provocou a Segunda Guerra Mundial. Também em 20 de abril, só que de 1808, nasce Carlos Luiz Bonaparte, Napoleão III. Em 21 de abril de 1792, morre Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, responsável pelo primeiro movimento revolucionário brasileiro. Também em 21 de abril, só que de 1960, a cidade de Brasília, nova capital federal do Brasil, é inaugurada solenemente pelo presidente Juscelino Kubitschek. E no dia 22 de abril de 1500, depois de 44 dias de viagem, a frota
de Pedro Álvares Cabral vislumbra terra firme. Os 13 navios ficaram reconhecendo a nova terra e seus habitantes, os índios. Era o início da história do Brasil. A carta de Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei de Portugal, relatou detalhadamente o fato. Também, em 22 de abril, só que de 1821, Dom Pedro, filho de João VI, rei de Portugal, é nomeado regente da coroa no Brasil. Também, em 22 de abril, só que de 1870, nasce Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin, líder da Revolução Russa e criador do Estado Soviético. Em 22 de abril, só que de 1985, morre Tancredo Neves, presidente eleito do Brasil. E também em 22 de abril, só que de 1994, morre Richard Nixon, ex-presidente dos Estados Unidos. No dia 23 de abril de 1564, nasce William Shakespeare, escritor inglês. Há versões divergentes que afirmam que ele teria nascido nos dias 21 ou 22 deste mesmo mês. Ainda, em 23 de abril, só que de 1616, morre William Shakespeare, escritor inglês, autor de Romeu e Julieta, Hamlet, entre outras obras. Em 23 de abril, só que de 1952, a televisão norte-americana transmite ao vivo a explosão da bomba atômica, mais potente experimentada até então. No dia 24 de abril de 1942, nasce Barbra Streisand, atriz e cantora norte-americana. No dia 25 de abril, só que de 1940, nasce Al Pacino, ator norte-americano, o Poderoso Chefão. E também, no dia 25 de abril, só que de 1945, representantes de 47 países criam em São Francisco, nos Estados Unidos, a Organização das Nações Unidas, a ONU. No dia 26 de abril de 1986, um grave acidente acontece na central nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia, causando grandes danos materiais e deixando muitas pessoas feridas. Também, no dia 26 de abril, só que de 1994, o Conselho Nacional Africano de Nelson Mandela ganha as primeiras eleições multirraciais na África do Sul, com 62,6% dos votos contra 20,4% do governante do Partido Nacional. No dia 27 de abril de 1999, a empresa de Montreal, no Canadá, Nexia Biotechnologies, anunciou ter conseguido, mediante clonagem, o nascimento de 3 cabras idênticas. A técnica foi a mesma utilizada com a ovelha Dolly em fevereiro de 1997. As trigêmeas foram chamadas de Dani, Clint e Arnold. Também, em 27 de abril, só que do ano 2000, um total de 985 pessoas são assassinadas por uma seita apocalíptica em Uganda. No dia 28 de abril de 1937, nasce Saddam Hussein, que seria no futuro presidente e ditador do Iraque. Em 28 de abril, só que de 1945, Benito Mussolini e sua amante, Clara Petacci, são executados em Dongo, no norte da Itália, por ordem do Comitê de Libertação da Alta Itália. Em 29 de abril de 1770, a Austrália é descoberta pelo capitão James Cook. Em 29 de abril de 1951, morre Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco. Também, em 29 de abril, só que de 1970, nasce Uma Thurman, atriz norte-americana. Em 29 de abril, só que de 1980, morre Alfred Hitchcock, mestre britânico do cinema de suspense. Em 30 de abril de 1789, George Washington é eleito primeiro presidente dos Estados Unidos. Também, no dia 30 de abril, só que de 1803, Napoleão Bonaparte vende
o território da Louisiana aos Estados Unidos por 80 milhões de francos. Também, no dia 30 de abril só que de 1975, o regime sul-vietnamita entra em colapso. Incapaz de conter as ofensivas dos Vietcongs e do Vietnã do Norte, os comunistas tomam Saigon em 30 de abril de 1975, pondo fim à Guerra do Vietnã. E os aniversariantes do mês de abril? O Pensando então deseja aqui a todos parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. Que Deus possa abençoar a todos vocês que estão fazendo aniversário nesse mês de abril, que os sonhos possam ser realizados, que principalmente tenham saúde e que estejam cercados das pessoas que tanto lhes amam. Que a família, esteja sempre presente para comemorar mais essa data tão especial na vida de cada um de vocês. Parabéns! Quero também citar aqui um aniversariante em especial, que é a minha sobrinha, apareceu aqui, Thaís da Costa Rosa, que também é minha afilhada, e no dia 18 de abril completa agora 17 anos. Então, parabéns, Thaís, que Deus te abençoe também, e parabéns a todos, por mais um ano de vida, por mais esta oportunidade que Deus nos dá de comemorar esse aniversário com todos aqueles que nos amam e que sejam felizes em todos os dias das suas vidas. Parabéns para vocês. E as campanhas de saúde relacionadas ao mês de abril? O mês de abril ele é conhecido como o Abril Azul. O Abril Azul ele é voltado ao debate sobre o autismo, por conta do dia 2 de abril, que é a data do Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A cor azul foi escolhida porque a síndrome é mais comum entre os meninos e a iniciativa tenta conscientizar pessoas em todo o mundo para a importância do diagnóstico e acompanhamento das pessoas com este distúrbio neurológico. No mês de abril, nós ainda temos o Abril Verde. A campanha foi iniciada em 2014 e é dedicada à saúde e segurança no ambiente de trabalho. A escolha do mês se deu porque no dia 28 de abril, pessoas de todo o mundo celebram o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Já no dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. E algumas empresas aproveitam o mês para fazer campanhas relacionadas à saúde, como a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, a CIPAT, que é obrigatória por lei para as empresas a depender do seu porte e grau de risco de suas atividades. A ideia ganhou força por iniciativa do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Estado do Paraná, onde a iniciativa é de conscientizar órgãos governamentais, empregadores e empregados para a importância de combater situações de riscos e doenças laborais. Então este foi o especial do mês de abril e eu espero que vocês tenham gostado. E já te convido, se você ainda não se inscreveu no canal, olha como apareceu aí embaixo, se inscreve no canal e você vai estar fazendo parte aqui da comunidade do Pensando e ajuda no crescimento do canal. Também, se você gostou, olha como apareceu aqui em cima, deixe o seu joinha, isso também fortalece muito o nosso canal. Eu agradeço a todos pela atenção, o Pensando volta na semana que vem com mais um vídeo, uma reflexão ou ainda o Pensando no Mundo do Trabalho. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.